Olá, eu sou Oswaldo Ferreira Valente, sou engenheiro florestal, professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa e especialista em hidrologia e manejo de pequenas bacias hidrográficas. E eu estou aqui hoje para anunciar a criação no YouTube de um canal intitulado Faculdade da Água, que vai discutir, que se propõe a discutir produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Aí você pode estar pensando, olha, mais um canal no YouTube, ou mais vídeos no YouTube falando sobre água? Já tem tantos? É verdade, não sabemos disso, sabemos deles. Por quê? Porque a água é assunto recorrente dentro de cada ano e ao longo dos anos. Quer pela sua falta para abastecimento de comunidade nas épocas de estiagem, quer pelo seu excesso nos períodos chuvosos, provocando alagamentos, cheias e inundações em cidades, produzindo transtornos e prejuízos econômicos. Olha, isso até por certo ponto estranho, porque o Brasil tem uma legislação moderna, recente, sobre produção de água, a chamada Lei das Águas, de 1997. Ela nomeou a bacia hidrográfica como unidade básica para planejamento de produção e uso de água. E criou todo um arcabouço legal e institucional muito interessante. Ela criou, por exemplo, órgãos colegiados para tomar decisões, dirimir dúvidas, conflitos. Criou, por exemplo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacias. Criou instituições executivas para dar conta de tarefas necessárias para o bom comportamento dos nossos recursos hídricos. Criou, portanto, a Agência Nacional de Águas, que hoje é conhecida como Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Criou as agências estaduais e criou as agências ligadas aos comitês de bacias. Por outro lado, nós temos bastante conhecimento a respeito da área. Nós temos muitas instituições fazendo pesquisa sobre o assunto. E dessas pesquisas resultam muitos artigos científicos de divulgação. Nós temos muitos simpósios, seminários e até congressos. Nós temos muitas palestras e reuniões feitas em diferentes regiões do país para tratar do tema. Nós temos muitas entrevistas e discussões em veículos de comunicação. E aí vem a pergunta óbvia. Se tem tudo isso, se tem uma lei com bom arcabouço legal e institucional, se nós temos conhecimentos, por que o assunto recorrente sobre água dentro de cada ano e ao longo dos anos? Quer pela falta, quer por excesso. A nosso ver, falta uma integração maior entre duas coisas. Entre os princípios que fundamentam o comportamento de pequenas bacias hidrográficas e as tecnologias de conservação adotadas para tentar melhorar o comportamento das pequenas bacias. O nosso objetivo na Faculdade da Água é tentar integrar essas duas coisas, tratá-las junto. Achamos importante essa união. Para isso, nós vamos vamos conceber que a bacia hidrográfica seja uma fábrica natural de produção de água. Ou seja, a bacia hidrográfica se comporte como uma fábrica natural de produção de água. Ela recebe água de chuva, trata essa água de chuva e disponibiliza partes em aquíferos, nascentes e córregos. Então esse vai ser o nosso objetivo. Nós vamos concentrar nossa intenção nessa unidade, nomeada inclusive pela Lei das Águas, como unidade básica para planejamento de produção e uso de água. Nós vamos concentrar os nossos olhares sobre ela, imaginando que ela seja uma fábrica de água. Muitos têm uma dúvida sempre, em cima da pergunta. Mas por que a produção de água? Chuva não é água?
aquíferos, córregos e nascentes não contêm água, não é água e água. Não é bem assim, né? A chuva não é água quimicamente pura. A chuva é uma água que vem arrastando, quando ela atravessa camadas de ar, ela vem arrastando partículas sólidas encontradas nessa região. Também, essa região também possui compostos químicos. Por exemplo, contém CO2, o famoso gás aí de efeito estufa, que todo mundo fala nele atualmente, gás carbônico. Então, esse gás carbônico reagindo com água pode produzir o ácido carbônico. E esse ácido carbônico, então, passa a ser carreado por essas gotas de chuva e chega até a superfície. Bem, esse ar pode ter também, essa camada de ar, óxido de enxofre. Por quê? Porque você tem a combustão de motor de carro, que queima combustível fóssil, e essa combustão gera SO2, SO2 fica presente no ar. Esse SO2 reagindo sucessivamente com oxigênio, que também é presente no ar, e com a água, pode produzir ácido sulfúrico. As chuvas geralmente são ligeiramente ácidas por causa disso. Porque tem ácido carbônico, tem um pouquinho de ácido sulfúrico. Não é nada de assustador, normalmente, a não ser em casos excepcionais, mas as chuvas têm a tendência a ser ligeiramente ácidas. Então, essa água de chuva que chega à superfície, ela não chega quimicamente pura. É um produto composto de água pura mais alguma coisa que ela vem arrastando por onde ela passa. Bem, depois que essa água de chuva chega à superfície, ela arrasta outras coisas que estão ao longo da superfície. Ou então, uma parte dessa água penetra no solo, entra em contato com componentes do solo, transporta algum desses componentes até o curso d'água, nascente ou curso d'água. Portanto, nem o produto que chega em forma de chuva, nem o que sai em forma de aquíferos, ou disponibilizado em forma de aquíferos, ou que sai em forma de nascente ou curso d'água, são água quimicamente pura. Daí a ideia da fábrica. Então, a bacia hidrográfica é uma unidade que faz um certo processamento desse produto recebido com determinada qualidade e disponibiliza produtos com outras qualidades. Daí a ideia de fábrica. Essa é a nossa ideia de fábrica de água. Bem, nós vamos usar nos nossos vídeos uma gravação, pelo menos no princípio agora, um sistema de gravação bastante simples, até elementar, como vocês estão vendo. E há uma razão para isso. Eu fui professor de quadro negro. Eu me sinto muito mais à vontade aqui na frente de uma pequena louça do que sentado aqui na frente da tela do computador, manejando seus fantásticos recursos tecnológicos. Então, essa é a razão de começarmos por esse sistema relativamente elementar. Por outro lado, vamos usar uma linguagem, uma conversa, vamos conversar sobre isso. E uma linguagem bastante simples. Nada de coisas sofisticadas, nada de conceitos sofisticados que sejam dificilmente serem entendidos por pessoas que não têm um conhecimento mais aprofundado sobre outras áreas científicas. Os nossos vídeos são destinados mais especificamente para as pessoas que estão no campo, que vivem lá e querem cuidar dos seus recursos hídricos. Ou então daquelas pessoas que estão lá exercendo alguma atividade de extensão ou de consultoria, que têm conhecimentos de ensino fundamental, pelo menos, mas que também não estão interessados e nem têm tempo para ficar lidando com equações e modelos matemáticos sofisticados. Nós prometemos, então, a vocês que todos os nossos vídeos poderão ser facilmente compreendidos por quem tem, pelo menos, o ensino fundamental. Durante essa minha conversa, eu devo ter usado
algumas vezes a primeira pessoa do plural, ou seja, o pronome nós. Por que nós? Porque oportunamente estará presente aqui, na gravação dos vídeos, mais duas pessoas, mais dois engenheiros florestais, melhor dizendo. Paulo Santana e Castro, que é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Marcos Antônio Gomes, que é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, ambos com larga experiência sobre o tema. Nós pretendemos plotar um vídeo com intervalos de mais ou menos 15 dias entre um e outro. E no próximo, nós vamos falar sobre delimitação, conceito e classificação de bacia hidrográfica. Obrigado, esperamos vocês no próximo vídeo.